participar deste momento tão especial, onde temos a congregação de todo o povo de Deus aqui reunido neste momento para ouvirmos a voz do nosso Deus. E eu acredito que se vocês estão aqui nesta noite é porque foi da vontade do Espírito Santo que estivéssemos aqui, amém? Amém. E certamente a palavra de Deus não voltará vazia, amém? Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a glória de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade. Foi para revelar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, ao seu respeito foi profetizado, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Amém? Amém? Irmãos, tudo que nós precisamos, nós temos. E tudo que nós temos, nós precisamos. Se nós descobríssemos a bênção que reside nesta palavra, sairíamos daqui com a certeza de que tudo foi providenciado para nós. Irmãos, nós vamos então dar início aqui ao nosso estudo. O tema está projetado aí. E eu louvo a Deus porque até hoje à tarde eu não sabia, na verdade, quem iria fazer a primeira palestra. E pela vontade de Deus, eu acredito que a gente vai fazer essa introdução. E, na verdade, eu preparei um estudo introdutório. Então, pela ajuda de Deus, a gente vai... É um estudo que a gente não vai se demorar especificamente no que é a mensagem que tanto se comenta, que tanto se fala, que tanto se ouve, a mensagem da justiça de Cristo e da justificação pela fé. A mensagem dada por Deus através dos pastores Jones e Wagner. Gostaria de introduzir com este assunto essa noite. Nós vamos fazer uma leitura, talvez possa ser um pouco exaustiva, mas eu quero que você capte bem o que nós iremos meditar nestes momentos aqui. É muito importante porque esse estudo é com o objetivo de nos preparar para as mensagens que ouviremos nos próximos dias. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Diz assim, o verso 20. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando haverá de vir o reino de Deus, Jesus respondeu. O reino de Deus não vem, na minha versão diz, com observação. Nem eles dirão, ele ali, ou ele ali, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Irmãos, aí no verso 22, Jesus, quando ele sai dessa fala, ele está respondendo uma pergunta. Aí ele diz assim, ó. E aí Jesus diz aos discípulos. Ele responde aos fariseus, aí ele diz aos discípulos. Diz assim, ó. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. A gente vai entender melhor o que Jesus estava querendo transmitir com essas palavras aqui. Isso é muito importante. O título está entre aspas, porque nós conhecemos esse é o verso, a mensagem à igreja de Laodiceia, certo? Todos conhecem. Compre colírio para ungir os teus olhos e poderes o quê? Enxergar. E eu queria dizer algo aqui para você, irmãos. É um pedido, na verdade, do pregador aqui nesta noite. Que nós não... cada vez que viermos aqui a esta congregação, que você venha com um pensamento de que nós não viemos apenas ouvir apenas algo de que já sabemos ou conhecemos ou que ouvirmos falar. Sente-se na posição de uma criança que quer aprender de Deus. Se for preciso enxergar algo que você nunca viu, talvez. É assim que o discípulo de Cristo, ele aprende aos pés do Mestre. Amém? Então vamos nos colocar nessa posição. Não vamos nos reunir com
um pensamento no subconsciente de que viemos apenas ver algo que já conhecemos. Deus, ele certamente tem muitas coisas, mais coisas para nos revelar. E esse é o objetivo desse estudo nesta noite. No Desejado de Todas as Nações, na página 826, a gente vai usar muita referência do espírito de profecia, como a gente vai tratar da nossa história. Então, a gente vai se utilizar muito aqui de comentários do espírito de profecia para isso. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações quando o quê? A simples reiteração do quê? De doutrinas, nada conseguiria. Estudar doutrina é errado? Não. Mas ela está dizendo que o amor de Cristo abrandará e subjugará os corações quando a reiterada repetição de doutrinas nada conseguiria. Ela nos diz, falai ao povo daquele que traz a bandeira entre 10.000 e que é o quê? Totalmente desejável. É sobre isso que a gente vai estudar aqui. É sobre alguém, é sobre uma pessoa. É sobre a pessoa mais excelente do universo. Aquele que disse que quando fosse levantado no madeiro, todos atrairia a ele. E aí nós precisamos saber como que Cristo é capaz de nos atrair. A ponto de não querermos mais nada a não ser a pessoa de Cristo na nossa vida. É sobre isso, irmãos. A mensagem da justificação pela fé e da justiça de Cristo é sobre alguém. É para nos levar a apreciar a bondade e o amor de Deus que flui a todo instante aos pecadores. Amém? É isso que despertará gratidão no nosso coração. Há um texto muito importante que a gente precisa considerar, que diz assim, ó, Saul the Watchman, 5 de dezembro de 1905. Trevas morais, como um manto fúnebre, cobrem a terra. Toda espécie de doutrinas falsas, heresias e enganos satânicos estão desviando a mente das pessoas. E ela diz assim, ó, sem o Espírito e o poder de Deus, será o quê? Em vão trabalharmos para apresentar a verdade. Irmãos, nós podemos trabalhar em vão para Deus. Pode acontecer isso? Pode, o texto está dizendo, sem o Espírito e o poder de Deus, será em vão. Então do que nós precisamos? Do que nós precisamos? Do Espírito e o quê? E o poder de Deus. Aí nós precisamos entender o que é o Espírito e o poder de Deus. A gente vai ver mais pra frente aqui. Acredito que os nossos irmãos irão trazer essas mensagens aqui. Então, irmãos, aqui a Ellen White comentando sobre o texto que a gente leu na nossa introdução. A gente vai agora, na verdade, o que a gente vai fazer aqui essa noite é só ler os comentários do espírito de profecia em cima desse texto que a gente leu, ok? E a gente vai refletir em algumas passagens, comentários. Porque eu creio que o entendimento desse capítulo, ele é a porta que abre o nosso entendimento para coisas que virão. Por isso que eu decidi abrir a nossa introdução refletindo sobre este capítulo, especificamente. Lembra quando Jesus fala, ó, dias virão em que quereis um dia dos filhos de Deus e não o tereis convosco? A gente vai entender o que isso significa. Por não ser acompanhado de esplendor mundano, correis o risco de não discernir a glória de minha missão. Não compreendeis quão grande é o vosso privilégio atual em ter entre vós, se bem que velado pela humanidade, aquele que é a vida e a luz dos homens. Dias virão em que volvereis atrás o olhar, saudosos das oportunidades que ora fruís de andar e falar com o Filho de Deus. Ela continua. Por causa de seu espírito, qual espírito? Egoísmo e do que nós precisamos para pregar a verdade presente?
Do Espírito de quem? De Deus. Os próprios discípulos de Jesus não podiam compreender a glória espiritual que lhes buscava revelar. Jesus estava tentando revelar uma glória espiritual para quem? Para aquelas pessoas que já tinham deixado seus trabalhos, seus ofícios, para seguir Jesus. Jesus estava tentando revelar a eles algo que eles não estavam conseguindo enxergar. Não foi senão depois da ascensão de Cristo para o seu Pai e do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes que os discípulos... O que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado? O que nos diz a palavra de Deus? Apreciaram plenamente o que eles apreciaram? O caráter e o quê? E a missão do Salvador. Ou seja, quando vocês verem os discípulos discutindo entre eles para ver quem que ia sentar à direita de Cristo, ou à sua esquerda, quem seria o maior no reino de Cristo, eles não estavam entendendo a glória espiritual e o Espírito que Deus estava tentando revelar a eles, por meio de Cristo. E era por não entender o caráter e a missão de Cristo que eles não apreciaram. Somente depois do derramamento do Espírito Santo. E aqui, irmãos, é algo que a gente precisa compreender. Quando a gente fala muito sobre o poder do Espírito Santo, né? As pessoas falam muito, vamos orar pelo Espírito Santo. Mas você sabia que o derramamento do Espírito Santo envolve isso aqui? Levar você intelectualmente, espiritualmente, a compreender e apreciar coisas que antes você não compreendia e que você não apreciava? É para isso que o Espírito Santo é dado. Amém? E quando os discípulos receberam... Interessante, quando que eles receberam? Depois que Jesus já tinha ascendido ao céu, né? E aí eles então... Por isso que Jesus falou, dias virão, né? Em que desejareis. E a gente vai ver como que Ellen White comenta mais profundamente isso. Depois de receberem o batismo do Espírito, começaram ao quê? Qual que foi o resultado quando eles receberam o batismo do Espírito? Começaram ao quê? Perceber que estiveram na presença do próprio Senhor da glória. Quem já leu um pouco sobre a mensagem de Jones e Wagner, vocês vão ver, e foi por isso que eu decidi trazer esse estudo, porque eu já vi pessoas dizerem assim, olha, pessoas conservadoras, eu já li Jones e Wagner e eu acho chato. Na época que eles deram a mensagem, enquanto Ellen White dizia assim, quando eu ouvi o irmão Wagner pregar sobre a justiça de Cristo e a justificação pela fé, cada fibra do meu ser dizia amém. Só que ao mesmo tempo em que ela dizia amém, tinha alguém ali que não estava vendo brilho nenhum na mensagem. Entende? Quando tinha alguém apreciando, vindo beleza no que estava sendo dito, poder, tinha alguém que não estava recebendo uma gota da mensagem. Por quê? Não tinha o colírio. Por isso que o remédio para Laodiceia, um dos remédios de Laodiceia é o quê? Colírio. Para o quê? Para enxergar. Esse é o nosso título da nossa mensagem. Então, quando eles recebem o Espírito Santo, eles começam a perceber. Isso é um resultado. Uma das manifestações do Espírito Santo. Que estiveram na presença do Senhor da glória. À medida que as declarações de Cristo lhes eram trazidas à memória, seu espírito abria-se para compreender as profecias e entender o quê? Os milagres que... Isso aqui eu lembro de mim, quando eu comecei a ler Wagner, por exemplo, comentando sobre os milagres de Jesus. Que eu passei a vida inteira na igreja ouvindo sobre os milagres de Jesus e não entendia o que significavam os milagres de Jesus. Mas, como os discípulos, nós temos a oportunidade de entender e receber a vida que emana de cada milagre que foi registrado para nós. É para isso que a mensagem foi dada. É sobre isso. As maravilhas de sua vida passavam por diante deles, dos discípulos. E era como que o quê? Despertar de um sonho. Irmãos, eram pessoas que estavam ali, pessoalmente com Cristo. Trabalhando ali, sinceras. Mas foram perceber, despertar do sono
depois de receberem o Espírito. Percebiam que o quê? Olha, irmãos, que é incrível assim. Olha, não é à toa que Ellen White ela vai colocar João 1,14. O que esse João 1,14 tem a ver com os olhos dos discípulos se abrirem? Ela coloca de uma maneira muito maravilhosa isso. Eu acho muito lindo isso. Ó. Percebiam que o verbo se fez carne. E aí o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Cheio de quê? Graça e verdade. Irmãos, do que o mundo precisa hoje? Tem muita mentira no mundo? O mundo precisa de quê? De graça e de verdade. Foi por isso que Cristo ele se manifestou como graça e verdade. Os discípulos começaram a entender isso. Cristo viera realmente de Deus a um mundo pecaminoso para salvar os caídos filhos e filhas de Adão. Os discípulos eram, então, aos seus próprios olhos, de quê? De muito menos importância do que antes de haverem reconhecido. Eles ficavam brigando para ver quem ia sentar do lado de Cristo, quem ia ser o maior. Aqui está um fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de um crente, um dos resultados é o quê? Que ele começa a se ver de muito menos o quê? Importância. Falou mal. Falaram mal de Cristo? Falaram? Será que isso tirou a paz de Cristo? Deixou Cristo amargurado? Estava lendo esses dias, Desejado, um capítulo antes desse aqui. Fala que todo um dia de labuta, Jesus estava muito cansado, tinha todo o fardo dos homens que tinha que atender. E ainda tinha os fariseus no seu pé, falando mal dele, mentindo sobre aquele homem que a única coisa que ele fazia era fazer o bem. E aí de repente vocês sabem a história. Vem o vendaval e os discípulos começam a se desesperar de medo. E então, Cristo desperta do sono. Irmãos, era uma tempestade em alto mar. Os discípulos estavam com medo de morrer. E Cristo, depois de um dia muito cansado, ele levanta com um semblante que ela disse que transmitia paz. Amém? Amém. Se Cristo levasse, né? Carregasse, ficasse amargurado por causa que falavam mal dele, será que ele ia ter esse poder de despertar num sono tão profundo que nem a tempestade era capaz de despertá-lo? E ele desperta com uma serenidade, uma paz. E aí então ele profere aquelas belíssimas palavras, né? Aquietai-vos. Amém? Esse é o nosso Cristo. Nunca se cansavam de repetir suas palavras e quê? Qual que era a missão dos discípulos? Era repetir o quê? As palavras e obras de Cristo, irmãos. Essa era a mensagem deles. Nunca se cansavam. Suas lições, as quais não haviam compreendido, senão imperfeitamente, acudiam-lhes agora como o quê? Nova revelação. Amém? As escrituras afiguravam-se-lhes como o quê? Um novo livro, um livro que eles estavam acostumados a ler. Agora passa a ter o quê? Um novo sentido. É esse o elemento que a mensagem de Jones Wagner traz. Interessante como os discípulos, né, eles oraram para receber a chuva serôdia. E nós oramos para receber o quê? Oravam para receber a chuva temporã. E nós, a chuva serôdia. Então, perceba que a mesma experiência dos discípulos, nós precisamos passar. Quão imperfeitamente haviam compreendido as passagens proféticas. Quão tardios tinham sido em assimilar as grandes verdades que testificavam de quem? De Cristo. Tardios. Contemplando-o em sua humilhação quando andava entre os homens.
não penetravam o mistério de sua encarnação, a dualidade de sua natureza. Seus olhos estavam empanados, de maneira que não conheciam plenamente a divindade na humanidade. Eles não reconheciam a filiação divina de Cristo. Olha só. E ela vai comentar que foi por influência dos sacerdotes, inclusive, da época. Depois de serem iluminados pelo Espírito Santo, porém, o que aconteceu? Como desejavam tornar a ver e ficar-lhes aos pés. Você lembra do texto que a gente leu lá no início? Os fariseus perguntam para Cristo, quando virão o fim de todas as coisas? Aí Cristo diz, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está onde? Aí ele, na sequência, ele diz, dias virão. E aí se cumpre a profecia de Cristo, né? Quando eles lembravam disso, aí eles deixam, como queríamos ter Cristo pessoalmente aqui. Desperdiçamos aquela tamanha oportunidade. E eles lembravam dos ensinamentos de Cristo. E aí eles começavam, agora faz sentido aquilo que Jesus dizia. Imagina como que não era a reação dos discípulos, né? Como almejavam poder chegar-se a ele e pedir-lhe a explicação das passagens escriturísticas que não compreendiam. Quão atentos lhe haveriam de escutar as palavras. Sabe que muitas vezes os discípulos eles não escutavam as palavras de Cristo? Porque talvez no subconsciente deles eles sabiam tudo o suficiente que eles precisavam saber para ter a vida eterna. E estavam enganados. Não era essa a realidade. Que poderia Cristo dizer com a frase, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora? Quão ansiosos se sentiam de conhecer o quê? Tudo. Doía-lhes que sua fé tivesse sido tão fraca, que suas ideias houvessem estado tão distantes do alvo, que houvessem faltado tanto em compreender o quê? Os discípulos, irmãos. O maravilhoso personagem anunciado por João estivera entre eles por mais de 30 anos e não o tinham, na verdade, conhecido como aquele que era enviado por Deus. A luz deste mundo tenebroso, deste mundo, brilhara por entre a escuridão. E eles deixaram de perceber de onde lhe provinham os raios. Repetiam frequentemente suas conversas e diziam, porque permitimos que considerações terrestres e a oposição dos sacerdotes e rabis nos confundissem os sentidos, de modo a não compreendermos que alguém maior que Moisés se achava entre nós, que nos estava instruindo alguém mais sábio que Salomão. E mostrar se essa não é a experiência que se repete com a igreja de Laodiceia hoje. Com a mensagem que Cristo quer tanto que entre no coração de seus filhos. Eles consideravam a posição dos sacerdotes e rabis. Quantas pessoas não poderiam estar aqui hoje e usufruir de um poder que ela nunca experimentou na vida dela e que ela está tanto buscando e ela não sabe onde encontrar? Por causa da oposição de sacerdotes. E às vezes a gente perde o tamanho do privilégio, o tamanho da bênção que é encontrar Cristo em sua palavra. A vida de Cristo. Enxergar os seus encantos. O poder e a vida que flui do manso e humilde Cordeiro de Deus. Alguém mais sábio que Salomão, irmãos. Irmãos, mais sábio que Salomão. As pessoas pagam fortunas hoje para assentar, para ter um almoço com mentes brilhantes do mundo financeiro, para ter apenas um conselho. Eles estavam ao lado de alguém todo dia que era o homem mais sábio do universo. Vamos aproveitar, irmãos, essa oportunidade hoje. Temos toda a sabedoria do universo disponível para nós. Há razão para desânimo? Há razão para duvidar de que Deus não irá nos salvar? De que Deus irá nos salvar? Quão pesados os nossos ouvidos, quão pobre o nosso entendimento.
Essas penosas lembranças apresentavam-se diante deles em nítidos traços. Tinham estado com ele, mas não o conheceram nem não apreciaram, irmãos. Misericórdia. Como, no entanto, tudo isso lhes comovia agora o coração e reconheceram a própria incredulidade. Era essa experiência, irmãos, que Deus queria que acontecesse em Minneapolis, lá naquela mais importante conferência que aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tão verdadeiro é agora como nos dias dos apóstolos, que sem a iluminação do Espírito Divino, a humanidade não pode o quê? Irmãos, eu digo para você, qualquer pessoa que entender, receber a mensagem da justiça de Cristo, da justificação pela fé, ela está preparada para transmitir ao mundo os encantos de Cristo. E por meio da tua e da minha vida, os homens podem discernir a glória de quem? Amém? Há chamado mais especial do que esse. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Você entende? É isso que Cristo estava querendo dizer. Não vem com aparência exterior. Não olhe ali, não busque ali, o sinal ali. O reino de Deus está onde? Dentro de vocês. Se a gente entende isso aqui, irmãos, a gente não iremos buscar na fonte de satisfação em coisas sensacionais, espetaculares. Não. É apreciando o caráter do manso e humilde Salvador. É isso que vai nos preparar para os eventos finais. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus com o seu espírito de quê? De abnegação. Não se pode nunca harmonizar com o do mundo. Os dois princípios são o quê? Antagônicos. São os dois princípios que permeiam o grande conflito. Abnegação e egoísmo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque eles parecem o quê? Então, quando nós convidamos nossos jovens em nossas escolas para transformarem suas quadras poliesportivas em hortas, a mente carnal ela consegue compreender isso. E não há apreciação, porque nós não acreditamos. Se a gente entende, se isso fosse entendido, não teríamos igrejas mortas espiritualmente. Mas é porque não entendemos os dois princípios envolvidos nisso tudo. Não é isso? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então essa deve ser, irmãos, a nossa oração. Então, vejo muitas pessoas perguntando, que mensagem é essa? Na época de Ellen White foi perguntada também, né? Que mensagem é essa que esses homens estão trazendo, né? E ela diz assim, olha, isso é o que eu tenho tentado, me esforçado, falar para vocês há 40 anos. Eram coisas espirituais que só com olhos espirituais conseguimos enxergar. Precisamos ou não orar a Deus para que isso seja uma realidade conosco? Então, sem o Espírito e o poder de Deus, será o quê? Em vão. Quando fala, irmãos, o Espírito de Deus aqui é o caráter e a missão de Deus. O caráter de Deus, o caráter de sua missão. Se não entendermos isso, será em vão trabalhar pela verdade. Em 1852, até essa época, os adventistas, eles saíram das igrejas nominais, eles abraçaram a mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo, e eles entendiam que a mensagem de Laodiceia, ela se aplicava para as igrejas que não aceitaram o sábado. E foi se passando os anos e nos acostumamos a dar essa mensagem e tentar convencer o mundo evangélico sobre a lei, sobre o estado do homem.
Então, em 1852, é a primeira citação onde Ellen White começa a dizer, fazer a afirmação de que a mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo remanescente, aos adventistas do sétimo dia. E é interessante que ela comenta assim, ó, ultimamente, como tenho procurado encontrar quem? Os humildes seguidores de quem? Do manso e humilde Jesus. Já viu pessoas proclamando terem a verdade para esse tempo com espírito de arrogância? Esse espírito havia tomado de conta da igreja. A gente aplicava a mensagem de Laodiceia a quem não guardava o sábado. Até a mensagem vir dizer, olha, muitos que professam estar aguardando a breve vinda de Cristo estão se tornando conformados com este mundo e buscam mais fervorosamente o quê? O aplauso do que o quê? Dos que os rodeiam, do que a aprovação de quem? De Deus. De Deus. Essa era a condição da igreja. Essa é a condição de Laodiceia. Eles são o quê? Frios e formais. Judeus, irmãos. Judeus eram formais. Espírito de formalismo. Frios e formais. Como a igreja nominal, da qual se separaram há pouco tempo. As palavras dirigidas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente sua condição atual. E 3 anos depois, Tiago White ele começa a escrever e publicar, chamando a igreja a considerar que a mensagem de Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia, poderia aplicar-se à condição do povo de Deus naquela época. E eu não sei quantos já se depararam com essa imagem. Ellen White, com o passar do tempo, a igreja, como fazia essa distinção como remanescente, guardadores dos sábados, nós começamos a dar muita ênfase nas mensagens distintivas, só que a pessoa de Cristo não estava sendo colocada no lugar devido. E ela fala que nós cometemos o mesmo erro, quase que o mesmo erro que os evangélicos cometem, quando eles pregam o evangelho e deixam a lei, e nós pregamos a lei e quase que excluímos a pessoa de Cristo. E essa imagem aqui, ela foi elaborada por Kellogg em 1870. Vocês conseguem ver aí? Aqui, o nome desse quadro, ele era The Way of Life, o caminho da vida. E aí, Tiago White chega a dizer que isso seria muito útil para os evangelistas adventistas do sétimo dia na época. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque isso aqui é um contexto histórico, que a gente precisa se contextualizar para a gente entender muito bem, nos prepara para entender os anos seguintes que fluem. Por que depois mais, em 1888, começa a se acentuar agora uma mensagem que vem trazendo a justiça de Cristo com mais intensidade. Aqui vocês percebem que a lei está em destaque, Cristo está onde? Aqui, ó, do lado aqui. Tiago White ele gostou e disse que isso ajudaria muito os evangelistas adventistas a pregarem, né, para o mundo. Só que 6 anos depois, Tiago White, interessante, ele decidiu atualizar esse quadro. E aí ele idealiza aquele quadro do lado direito. E ele contratou o pintor da época mais famoso que existia para pintar aquele quadro. Interessante que o título do quadro também mudou. Antes era The Way of Life. Agora é Christ, The Way of Life. Cristo, o caminho da vida. Então, aqui você consegue perceber essa mudança. Você acha que foi por acaso essa impressão de Tiago White? Ele faz essa atualização. E a partir daí, nos anos seguintes, tem alguns relatos de Tiago White que eu quero trazer para vocês, que ele começa a comentar mais sobre isso. Como que isso deveria ser mais considerado dentro da igreja, a pessoa de Cristo. Ele diz assim, ó, para alguns, há um anseio inexprimível da alma por Cristo, e o escritor faz parte dessa classe. Para outros, tem sido o quê? Negócios
trabalho e preocupações, dando a Cristo o quê? Pouco espaço onde? Na mente. Pouco espaço. Eu já vi reuniões do povo de Deus conversando aqui, tá falando sobre Cristo, as pessoas se retiram, elas ficam meia hora falando sobre Cristo, sobre Cristo. Aí tem alguém que começa a falar ali de alguém que viu um anjo aparecendo, e o anjo disse assim, 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 ou alguma teoria sensacional que aconteceu lá fora no mundo, e a conversa se demora muito mais do que falar sobre quem? Sobre Cristo. Isso é por quê? Porque Cristo está tendo o quê? Pouco espaço na mente. Tiago White ele começou a perceber isso dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E aí falar de Cristo já não era mais algo que produzia entusiasmo nos corações. E é por causa disso, irmãos, que nós reduzimos muito o entendimento da obra salvífica de Cristo, o que de fato Cristo fez por nós. A maioria dos cristãos, dos adventistas, acham que eles já entenderam tudo, o que significa Cristo morrer por ele. Não é isso? Tanto que a gente nem se demora muito sobre isso, porque a gente acha que a gente já sabe tudo sobre isso. Mas é porque Cristo está ocupando o quê? Pouco espaço na mente. Se Cristo começar, irmãos, a ocupar o espaço que é devido, aí a nossa vida cristã, ela vai fazer sentido. Isso vai fazer mais sentido para o adolescente, para o jovem, para a criança, para o idoso, para o adulto, para o pai, para o filho. Lembra do texto inicial que a Ellen White fala que o amor de Cristo ele abranda e subjuga corações? Quando a repetição de doutrinas nada faria? A experiência religiosa de algum, diz Tiago White, consiste praticamente em demorar-se em temas o quê? Teóricos. É errado estudar temas teóricos? Não é errado. Só que ele está dizendo o quê? Que a experiência de alguns consiste em o quê? Em demorar-se sobre isso. Falam sobre a lei e os profetas, a natureza e o destino do homem, que são as nossas crenças distintivas, né? Como um povo, sobre nossas mensagens distintivas, ao passo que não demonstram possuir em proporções alarmantes o quê? A presença interior de Cristo onde? Irmãos, é disso que Laodiceia precisa. A presença de Cristo no interior. Lembra do texto de Cristo? O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Amém. E é interessante porque Tiago White, ele começa a enfatizar mais isso com o passar do tempo. Ele diz assim, nossos pregadores precisam de quê? Mais de entusiasmo. Irmãos, falar de Cristo deve causar comoção no coração. Meditar sobre Cristo, sobre seus milagres. Isso deve atrair a atenção dos jovens, das crianças. É isso que ela está dizendo. Falar daquele que é totalmente desejável. Cristo pode ser totalmente desejável para você, mais qualquer coisa nesse mundo. Laodiceia perdeu a vida porque ela perdeu o Cristo de vista. Deveriam pregar mais sobre quem? Sobre Cristo. E conhecer mais a respeito daquele de quem dependem todas as nossas esperanças de alcançar sucesso aqui e o céu no porvir. Amém? Amém. E o pastor Ken Wright, no mesmo ano, em 1881, em agosto, ele era amigo pessoal de Tiago White, e ele comenta de experiências que eles tinham. Eles saíam juntos para orar. E ele comenta sobre o pastor Tiago White, sobre os últimos anos de sua vida. E ele diz algo aqui interessante. Quando nós dois sozinhos orávamos, ele, Tiago White, costumava chorar por causa de seus erros e implorava pela graça de Cristo para que fosse uma pessoa genuinamente cristã. Em nossos diálogos particulares e até em quase todos os sermões que pregou nessa primavera e verão, ele dizia repetidas vezes que tinha a consciência de que devia ser mais o quê?
manso com os irmãos. Mais o quê? Compassivo. Irmãos, nossas comissões, as comissões de Laodiceia, como estamos lidando com os nossos inimigos? Como estamos lidando com aqueles que não agem, que não pensam da forma como nós agimos, da forma como nós pensamos? Será que estamos apreciando a mansidão de Cristo como o objeto mais precioso da nossa vida? A paciência que emana de Cristo, a mansidão que a sua vida produz. Em nossos diálogos particulares e até em quase todos os sermões que pregou nessa primavera e verão, ele dizia repetidas vezes que tinha a consciência de que devia ser mais manso com os irmãos, mais compassivos com os que erram, que devia cultivar mais amor a Cristo. Irmãos, às vezes parece que alguns relutam, parece que é meio vergonhoso para nós assumir isso aqui sobre nós. Mas, irmãos, é aqui que está o remédio para nós. Amém. Quando nós aceitarmos a nossa real condição, aí o Espírito Santo vai entrar com toda a sua bondade, com toda a sua humildade, que você vai encontrar o segredo da alegria duradoura. Amém. Sabe qual que é o segredo da alegria duradoura? É receber a humildade de Cristo no coração. Amém. E considerar-se nada para que Deus seja tudo. Amém. Essa é a posição da criatura. E aí não haverá mágoa, ressentimento, rancor, desapontamento, porque a minha opinião não foi ouvida. Não é esses problemas mais comuns que acontecem nas famílias, nas igrejas? É por isso que nós precisamos aqui, cultivar mais amor a Cristo e ser mais paciente nas provações. Você quer alguém que já tinha experiência na obra? Esposo da profeta. Não se envergonhou de dizer isso. Todos, o pastor Ken Wright, ele finaliza dizendo: todos sempre se lembrarão de que onde quer que pregasse nos últimos meses, ele vai dizer qual que era o tema principal das pregações de Tiago White. Qual que era? Seu tema principal. A fé em Cristo e o amor ilimitado de Deus. Laodiceia acha que sabe tudo sobre o amor ilimitado de Deus. Por isso que ela não se demora nisso. Mas ela não sabe, é miserável, pobre, cego e nu. A gente pega o texto bíblico, porque Deus amou quem? O mundo. Irmãos, existe um oceano de bênçãos contido nesse verso. Você sabia que se você pegasse hoje pessoa que não crê em Cristo, e não quer papo com Cristo, Cristo tomou providência para ela. Da mesma providência que ele tomou para Elias, que está no céu hoje. Amém? Amém. Todos se lembrarão que o seu tema principal era a fé em Cristo e o amor ilimitado de Deus. Então você vê que há uma progressão, há um amadurecimento, um esclarecimento. A luz vai aumentando. E Tiago White, ele começou a sentir essa necessidade de que isso, nós como igreja precisávamos considerar mais essas questões. Ellen White diz: para muitos que se envolveram no trabalho para este tempo, Cristo se tornou o quê? Secundário. Teorias e argumentos ocupam o primeiro lugar. A glória de Deus, qual foi revelada a Moisés, que foi revelada a Moisés em relação ao caráter divino, não foi o quê? Destacada. O Senhor disse a Moisés: farei passar o quê? Toda a minha bondade diante de ti. Não foi isso que Moisés pediu? Senhor, revela-me a tua glória. E qual que é a resposta de Deus? Você quer ver a glória de Deus, irmãos? Você vai ver a glória de Deus quando você apreciar o quanto que é bom meditar na bondade de Deus. Amém. Essa é a cura para todos os males. Amém. E o Senhor passou diante dele e ele proclamou: o Senhor Deus, misericordioso, gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado. Justiça e misericórdia. Essa era a mensagem, a lei e o evangelho.
E é interessante, eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Às vezes a gente ouve falar muito sobre pessoas que Deus usou e fizeram uma obra poderosa, né? Na igreja, no mundo. Já ouviu falar sobre Guilherme Miller, sobre Wagner? Mas você sabia que todas essas pessoas que foram chamadas por Deus, assim como Moisés, a gente não leu agora sobre Moisés? Ele viu a glória de Deus? É interessante, eu vou mostrar para vocês aqui que Wagner, quando Tiago White ele falece em 1881, Tiago White ele amava muito a causa de Deus. E ele, nos últimos anos, ele chorava muito quando ele via que as coisas estavam se direcionando na igreja para um rumo do qual Deus não planejou para a igreja. E ele orava muito e chorava até, rogando a Deus que enviasse obreiros que pudessem trazer, que pudessem ser usados por Deus para dar o rumo que a igreja precisava. E Ellen White fala que ela sabia que Deus ia responder essa oração. E em 1882, é interessante, Wagner, ele tem essa visão, que eu vou ler para vocês. Ellen White estava pregando sobre a justiça de Cristo, o tema, ele fala, sobre o evangelho da graça. E aí ele então tem essa visão, quando ela está pregando, ele tem essa visão. E ele relata dizendo: repetidamente, uma luz brilhou ao meu redor, e a tenda parecia iluminada como que pela luz do sol. Eu vi Cristo crucificado por mim, e a mim foi revelado pela primeira vez na vida. Você acha que ali era o primeiro dia que ele estava indo para a igreja? Ele cresceu na igreja. O pai dele era pastor da igreja. E ele disse que ali foi revelado pela primeira vez na vida o fato de que Deus me amava e que Cristo Deus a si mesmo por mim pessoalmente. Amém. Essa palavra pessoalmente, quem está familiarizado com os escritos de John Wagner sabe muito bem o que ele quer dizer com isso, né? Tudo foi em meu favor. Ele diz: se eu pudesse descrever meus sentimentos, olha só, eu acho interessante, eu destaquei isso aqui, ó. Ele diz assim, ó: se eu pudesse descrever os meus sentimentos, eles não seriam o quê? Não seriam compreendidos. Será que era por todo mundo? Não. Por aqueles que não tiveram uma experiência semelhante. Sabe o que eu acho interessante? É que mais na frente, quando eles começam a pregar, depois de 1888, Ellen White começa a dizer que ela via e ela entendia, e ela via luz naquela mensagem, enquanto outros não viam. Ela falava que os outros não viam, porque eles não receberam o que ela tinha recebido. Entende? E aqui ele diz, ele fala que é em vão. No inglês ele diz assim, seria em vão eu falar para quem não teve uma experiência semelhante. Nós precisamos, irmão, dessa experiência. Amém. Ter Cristo revelado pessoalmente para nós. Amém. A luz que brilhou sobre mim naquele dia, partindo de onde? Da cruz de Cristo, tem sido o quê? Minha guia em todos os meus estudos da Bíblia. Não importa qual caminho que eu percorra nas páginas sagradas deste livro, nas páginas deste livro sagrado, vejo quem? Cristo estampado em toda a Bíblia, ele diz. Não é só nos evangelhos. Por isso que a gente precisa ter contato com a mensagem. Você precisa ler a mensagem de John Wagner para você entender isso. Ele vê Cristo crucificado como o poder de Deus para a salvação das pessoas. E é somente isso que consigo. É apenas uma mensagem. Tudo aqui, irmãos, que vocês ouvirão, que nós ouviremos durante esses dias, é apenas uma mensagem. É uma mensagem apenas. Então, esse foi o ponto de partida de Wagner. Agora, o que eu acho interessante, eu fui pesquisar, estava lendo naquele livro Minha História, de Tiago White, ele vai falar sobre a experiência de conversão de um homem que foi muito usado por Deus, Guilherme Miller. E é interessante o que Guilherme Miller diz. Olha, antes de começar a pregar a mensagem da iminente volta de Cristo, é algo que a gente não para muito para se aperceber.
Guilherme Miller, ele registrou uma experiência muito marcante na vida dele. Ele era cético, ele era muito incrédulo. E olha o que aconteceu na vida desse homem quando Cristo se revelou a ele. Ele comenta, de repente, logo depois disso, em um sermão que estava sendo lido na igreja, diz ele: o caráter do Salvador ficou vividamente marcado em minha mente. Guilherme Miller falando. Pareceu-me que poderia haver um ser tão bondoso e o quê? Compassivo, a ponto de oferecer a si próprio para expiar nossas transgressões e assim nos poupar de sofrer a penalidade do pecado. Imediatamente senti o quão amoroso esse ser poderia ser e imaginei que eu podia lançar-me aos seus braços e confiar em sua misericórdia. Amém? Amém? E ele continua dizendo: vi que a Bíblia apresentava quem? Um Salvador, como eu precisava. Amém. E fiquei perplexo ao descobrir como um livro não inspirado, que ele considerava não inspirado, podia desenvolver princípios que se adaptavam de maneira tão perfeita às necessidades de um mundo caído. Isso aqui era a mola propulsora, irmãos, da pregação de Guilherme Miller. Foi isso que fez com que ele ansiasse muito ver Jesus voltar nos seus dias. Era esse Salvador que ele encontrou. Amém. Fui compelido a admitir que as Escrituras deveriam ser uma revelação de Deus. E elas se tornaram para ele o quê? Um deleite. Irmãos, quando nós pegamos a palavra de Deus e a gente não consegue encontrar deleite nela, tem algo de errado. É em cada palavra, qualquer uma. Elas se tornaram meu deleite. E em Jesus encontrei o quê? O que as crianças necessitam? Encontrar um amigo. Irmãos, jovens, mesmo os jovens da verdade presente, você sabe quem deve ser o seu amigo mais especial, ainda que todos te desapontem? Você vai continuar sendo satisfeito. Você só pode continuar sendo satisfeito, ainda que todos te neguem, quando você encontrar em Cristo aquele Salvador que você mais se deleita em demorar e conversar com Ele. Amém? Amém. Essa obra que Deus quer fazer contigo. Todo mundo pode esquecer. Todo mundo pode te trair. Se você encontrar em Cristo nas Escrituras, tudo que nós temos, irmãos, tudo que nós precisamos, nós temos. Amém. Já nos foi dado. Glória a Deus. Os encantos incomparáveis de Cristo. É assim que Ellen White descreve o que é a mensagem. É os encantos. Há encanto em Cristo. Encanto. E ele continua dizendo, Guilherme Miller: o Salvador se tornou para mim o quê? O mais Desejável. entre 10 Milhares. Interessante, é a mesma citação bíblica que Ellen White usa no texto que a gente colocou no início. Aqui é o texto de Cantares, ele está se embasando no texto de Cantares. E as Escrituras, que antes eram o quê? Obscuras e contraditórias, passaram a ser o quê? Uma lâmpada para os meus pés. Amém? Amém. Ele era cético, irmãos, ele nem cria em Deus. E Deus se revelou pessoalmente para ele. Minha mente ficou o quê? Calma aí. Irmãos, isso aqui, ó. Já viu um cristão sem calma e sem satisfação? Quando você vê jovens se reunindo em campais para jogar, para contar piada, não encontrou em Cristo o quê? Calma e satisfação. Não encontrou. Quando encontrar, não vai querer mais nada, a não ser falar de Cristo. Amém, Senhor. Precisa futebol, não precisa piada para entreter os jovens. Precisa de Cristo, irmão. Amém. A deleite. Cristo é atraente. Amém. Amém. Os jovens podem amar passar tempo falando de Cristo. Descobri que o Senhor era uma rocha em meio ao oceano da vida. Irmãos, uma rocha em meio ao oceano da vida. Isso me lembrou a experiência do povo de Israel no deserto. A gente vai tratar uma mensagem disso depois. A água que fluía da rocha.
Aquela água era quem? Cristo. E aquela mesma rocha que trouxe vida, ela também trazia morte quando o pecador tocasse nela. Ali é uma mensagem, né? Um comentário de Wagner que ele comenta ali. Que ali é a mensagem da lei e do evangelho, da justiça e da misericórdia. A mesma água, a mesma rocha, que quando o pecador tocava, morria, subia no monte para ouvir a voz de Deus pronunciando a lei. Era a mesma rocha que trazia o quê? Vida. Vida. Amém. A vida de Cristo. Amém? E ele encontrou, irmãos, satisfação. Amém? Podemos encontrar satisfação agora, hoje. Não precisa de mais nada. O que você precisa, você já tem. Ora, Cristo se revelou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cheio de graça e verdade. Amém. Descobri que o Senhor é uma rocha em meu oceano da vida. A Bíblia se tornou o meu estudo principal. E posso dizer que era com grande deleite que eu o quê? A estudava. Amém? Amém. Encontrei o quê? Quase tudo. Não. Sabe, tem muita gente buscando aí muitas coisas para resolver esse problema? Tinha alguém que estava aí, ele encontrou tudo. Amém. Onde? Onde? Em Cristo. Amém. A palavra de Deus. A revelação de Cristo. Tudo o que meu coração podia desejar. Tudo o que meu coração podia desejar. E um quê? Remédio. Remédio. Para cada enfermidade da alma. Amém? Amém. Perdi o gosto por qualquer outra leitura. Tá vendo, Mariana? Ele perdeu o gosto por qualquer outra coisa que não fosse a palavra de Deus. Para ele era deleite, era algo maravilhoso se demorar a estudar sobre Cristo. Amém, Senhor. Mais do que qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer. Irmãos, esse mesmo Deus está disponível para ti e para mim hoje. Amém, Senhor. Aquele Deus que se revelou a Moisés. Grandioso, tardio em ira, cheio de graça e verdade. Grande em misericórdia. E dediquei o meu coração à obtenção da sabedoria vinda de quem? De Deus. Amém? Amém. Essa é uma experiência de Guilherme Miller que muita gente não conhece. E aí nós entramos com o clássico texto. Por que a mensagem de Jones Wagner foi dada? Que nós vimos até aqui. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Jones Wagner. Irmãos, todo esse tempo demorado aqui era para nos preparar para as demais coisas que virão. Por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem, ela vai descrever o que é essa mensagem. Deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo, quem? O Salvador crucificado. O Salvador crucificado. E o sacrifício pelos pecados de alguns. Meu. O maior dos pecadores tem o privilégio, por meio de Cristo, Amém. aquele que mais fundo foi no pecado, de andar numa terra santa, onde não vai haver vestígio de pecado. Você tem noção do que é isso? Cristo fez tudo o que era possível Deus fazer para que vocês estivessem no céu. Amém. Tudo foi providenciado. O que foi providenciado para Elias, que está desfrutando o Enoque do céu hoje, está providenciado para você. Amém. Amém, Senhor. Precisa de mais alguma coisa nessa vida? O sacrifício pelos pecados de todo o mundo apresentava o quê? A justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber o quê? A justiça de Cristo, que se manifestava em quê? A obediência a todos os mandamentos de Deus. Amém? Estamos chegando ao fim. Aí ela continua dizendo, olha, lembra de tudo que a gente comentou até agora? Lembra de Tiago White, os comentários de Tiago White? Olha como Deus é bom, como ele responde. Você acha que Tiago White não orava para que isso fosse uma realidade na igreja?
Ela diz, muitos perderam Jesus de vista. Irmãos, não percamos Jesus de vista. Eles precisavam fazer o quê? Direcionar seus olhos para a sua o quê? Divina É pessoa. tudo que você precisa. Há salvação plena em Cristo. Amém. É por isso que Jones Wagner, ele dizia, olha, quando você entender quão boa é as boas novas, você vai entender que é mais fácil ser salvo do que se perder. Amém. Você crê nisso? Sim. Direcione seus olhos para a divina pessoa de Cristo, seus méritos, seu imutável amor pela família humana. A mensagem dada por H. Jones e E.J. Wagner é a mensagem de Deus para a igreja de... Algumas pessoas questionam hoje, né, na igreja, essa mensagem, precisamos dela, não precisamos. Ora, se a gente tivesse esse texto que era suficiente. Sim ou não? É a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. E ai de todo aquele que professa crer na verdade e ainda não reflete a outros os raios enviados por Deus. E aqui ela está direcionando esse texto para um pastor da igreja que não estava vendo luz na mensagem. E ele não estava vendo luz na mensagem pelo mesmo motivo que os discípulos não entendiam quando Cristo dizia as palavras para eles, enquanto estava na terra. A mensagem de Laodiceia está sendo proclamada. Amém. Aceite esta mensagem em todas as suas fases e leve ao povo, onde quer que a providência abra o caminho. Não é isso que estão fazendo aqui? Amém. A providência abriu o caminho, leve a mensagem. Amém. Porque tudo que nós precisamos, nós já temos. Alguns estão preocupados, infelizmente, em ter o reconhecimento de homens para poder levar a mensagem avante. Eu não me importo com isso, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, já tenho. Amém? A providência abriu o caminho. Leve a mensagem ao povo. A justificação pela fé e a justiça de Cristo. A gente precisa entender isso aqui, porque justificação pela fé e a justiça de Cristo, ela fala aqui, ó, e, conjunção aditiva. São duas coisas. Vão juntas, porém diferentes. Justificação, no inglês, ela usa justification by faith e righteousness by faith. Justificação pela fé é sobre perdão. Justiça de Cristo pela fé é a obediência de Cristo, operando no crente. As duas coisas precisam estar juntas. Se a gente falar só sobre justiça pela fé e não trazer a justificação pela fé, está incompleto. Assim como também a gente pode cometer o outro erro, falar só sobre justificação pela fé e não trazer a justiça de Cristo. Mas quando essa mensagem é recebida em sua pureza e poder, todas essas coisas são entendidas na vida do crente, nós podemos então apreciar o dom que nos foi dado e a obediência lá acontece. Amém. Naturalmente. Estes são o quê? Os temas a serem apresentados a um mundo que... O quê? Quais são os temas que precisam ser apresentados a um mundo que perece? A justificação pela fé e a justiça de Cristo. As mais doces melodias sobre Jones, a mensagem de Jones, quando ela não ouve, ela diz: provinda de Deus, vinda através de lábios humanos. A justificação pela fé e o quê? A justiça de Cristo. E alguns pensam hoje, no contexto adventista, que Jones, eles vieram apenas para falar sobre o perdão, né? Mas não, era sobre duas coisas. Era a justificação pela fé e a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Não era uma justificação barata. E Ellen White comenta que alguns estavam questionando se a mensagem era mesmo de Deus, alguns não estavam aceitando. Ela diz: eu disse a mim mesma, é porque Deus me apresentou em visão, que vejo isso tão claramente,
E eles não podem o quê? Ver. Esse é o texto que eu comentei com vocês. Por quê? O quê? Por que eles não veem? Porque eles nunca tiveram isso apresentado a eles como eu tive. Sabe se é porque a Ellen White ela estava sendo orgulhosa, se achando melhor do que os outros? Não. Existe uma razão do porquê que ela teve essa revelação dada a ela. Ela era profeta, mas ela era humilde. Ela dizia, eu não ouso levantar a mão contra os mensageiros de Deus. E é por isso que ela conseguia enxergar luz na mensagem. E quando ele apresentava, o que acontecia? Olha, irmãos, eu acredito que assim, é indescritível o poder contido. Porque a ponto de o profeta ouvir e dizer que cada fibra do ser dele dizia amém, cada palavra, era algo muito bom de se ouvir, não era? Sim. Mas aquele mesmo Espírito que operou naqueles dias está presente aqui. Amém. Amém? Glória a Deus. Você crê que cada fibra do seu ser pode dizer amém? Amém. Quando você ouviu o Jonathan pregando, quando você ouviu o Ivan pregando. Amém? Amém. Amém. Tenho sido questionada, o que você acha desta luz que esses homens têm apresentado? O que ela diz? Ora, eu tenho apresentado a vocês os últimos 45 anos. O quê? Ela vai dizer o que é. Os encantos incomparáveis de Cristo. É sobre isso. Quando você recebe a justiça de Cristo, você entende isso. A própria Escritura tem um novo valor, um novo sabor. É aquela mesma experiência dos discípulos que a gente leu no início. Vocês já vão voltar. Deus pode tomar você, te revelar coisas grandiosas, a ponto de você querer sair da cama e querer estudar, porque Deus está te revelando coisas que você nunca percebeu na sua vida antes. Isso é o que venho tentando apresentar às vossas mentes. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto, vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, com exceção das conversas entre meu marido e eu. Olha só, nós já estava há tempo conversando. Ó. Vem aquelas declarações de Tiago White sobre que os pregadores precisavam de mais entusiasmo, falar mais de Cristo, e ela viu se cumprindo. Quando ela ouviu Jones Wagner pregar, era melodias aos ouvidos. Por isso, irmãos, essa é a mensagem adventista do sétimo dia. Amém. Glória a Deus. Essa mensagem, ela tem poder de transformar famílias. Amém. Ela tem poder de transformar vidas. Amém. A Bíblia nunca mais será a mesma coisa. Amém. Os hinos, irmãos. Os hinos. Sabe, irmãos, aquele hino, em inglês é Jesus paid it all to him I owe. Meu pecado sim, lá na cruz pagou. Lá no livro A Mensagem do Terceiro Ano de 1893, John estava pregando, e sem combinar com ninguém, a congregação no meio da pregação começou a cantar esse hino. Amém. Glória a Deus. E uma vez eu ouvi uma irmã, a gente cantou esse hino, e ela disse no final do hino que esse hino parecia hino de velório. Isso pode acontecer, irmãos, isso não pode acontecer. Se a gente não enxergar o que essas palavras de fato significam para nós, a gente não está preparado para dar a mensagem que o mundo precisa ouvir. Precisa ver encanto em cada palavra que é dita sobre Cristo. Amém, Senhor. Cada fibra do meu ser dizia amém. Amém. Para finalizar, a mensagem do terceiro anjo pede a apresentação do sábado do quarto mandamento. E essa verdade deve ser apresentada ao mundo. Mas ela continua. Mas, conjunção adversativa, mas o grande centro de atração. Quem? Jesus Cristo. Não deve ser deixado
de fora da mensagem? Do terceiro. O terceiro anjo. Amém. E não é qualquer Cristo, irmãos. É o Cristo das Sagradas Escrituras. É o verbo que se fez carne, que foi tentado em todas as coisas, e que na carne, onde foi o palco de todos os triunfos, naquele mesmo palco, houve um homem que condenou o pecado na carne. Amém. E essa vitória, ele te estende hoje Amém. e agora. Amém, Senhor. Você não precisa entrar na batalha como um lutador derrotado. A vitória já foi travada, a batalha já foi travada, a vitória você ganha. Amém, Jesus. Você cabe simplesmente aceitar e dizer graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Essa é a mensagem que Deus manda aí ao mundo. Amém. É esse o Cristo das Escrituras. Amém? Amém. E essa era a experiência do pastor Prescott. Ele relutou no início da mensagem. Mas quando ele aceitou, qual foi o resultado? A Ellen queria que Jones pregasse na escola de Battle Creek e ele era o diretor da escola. Porém havia uma relutância. Irmãos, a manifestação era tão grande, nós poderíamos demorar aqui horas falando só sobre os reavivamentos pós-Minneapolis. E lá em Battle Creek houve vários reavivamentos. E Ellen White comenta para o seu filho, Tiago, W.C. White, uma experiência sobre o pastor Prescott que ele teve quando ele aceitou a mensagem. Qual foi o fruto dessa mensagem? Falei com os estudantes universitários. O Senhor me deu a palavra que parecia alcançar corações. O professor Prescott levantou-se e tentou falar. Mas ela diz, mas o seu coração estava cheio demais. Lá ele ficou 5 minutos em completo silêncio. Ela estava pregando, ele levantou-se, tentou falar. E ele não conseguiu, ele ficou em silêncio. E sabe o que ele disse? Quando ele se levantou, ele disse, estou feliz por ser cristão. Irmãos, ele era pastor da igreja há anos. Será que não houve uma experiência na vida desse homem que transformou a vida dele naquele momento? Ele pôde dizer, estou feliz por ser um cristão. Você pode dizer isso? Amém. Ele fez comentários muito diretos. Seu coração parecia estar quebrantado pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos orar para que essa seja, irmãos, a nossa realidade. Nós vamos encerrar por aqui então. E Deus tem muito para derramar sobre nós nesses dias e eu estou feliz por isso. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus então pela sua palavra. Amém. Oremos. Senhor Deus, queremos primeiramente agradecer a Ti, Senhor, e louvar o Teu nome. Amém. Porque nos foi dado a coisa mais preciosa do universo. Amém. Obrigado. Nos ajude, Senhor, a não sermos tardios como os nossos pais. Nos ajude, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que ainda não enxergamos, Senhor. Amém. E muito obrigado porque o Senhor fará isso por nós. O Senhor já fez isso por nós. Porque o Senhor providenciou todos os meios. O Senhor nos trouxe aqui. E eu oro para que o Senhor nos despeça em paz sobre a bênção do Teu Espírito. Amém, Senhor. Que esse estudo não acabe aqui, mas continue nos acompanhando todos os dias de nossas vidas. Amém. Muito obrigado por atender as nossas orações. Amém. E nós te agradecemos em nome do maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.